Então, o nosso conteúdo de hoje será sobre governança de TI, né, uma continuação dos vídeos anteriores. Vamos abordar aí alguns aspectos importantes sobre os domínios da governança de TI. Esse slide, ele mostra, né, quais são as áreas de foco da governança de TI, né, de acordo com o Instituto de Governança de TI. Você percebe que ele começa uma visão top-down, né? Primeiro um alinhamento estratégico, depois para a parte de mão na massa, vamos dizer assim, né? Então, primeiro você tem uma preocupação de que o que você está desenvolvendo, o que você está controlando a sua equipe, isso esteja alinhado com o negócio, né? Se isso daqui fornece uma visão de negócio e está alinhado com as estratégias da empresa, porque senão depois não adianta, equivale você fazer um produto de software e ninguém fazer o uso desse produto de software, porque não era isso que a empresa estava esperando que fosse aí construído, correto? Então, o alinhamento estratégico, ele é bastante importante, porque ele prima em a TI estar fazendo aquilo que realmente é importante para o negócio. Isso vai muito além, tá? Só de questões de tecnologia. Isso daí envolve também, numa visão aí de implantação de escritório de governança, né, de TI, envolve você ter uma pessoa de tecnologia participando, né, das reuniões de planejamento, participando das reuniões de negócio, uma pessoa da TI, né, um gerente, ou CTO, ou CIO aí, que ele esteja junto com os conselheiros da empresa. Então, essa seria aí um cenário aí ideal, né, onde você conseguiria, então, privilegiar com que este alinhamento estratégico aconteça. Quando esse alinhamento não acontece, você percebe claramente que os recursos são gastos de maneiras não conformes, né? Você percebe que vai ter uma situação onde existem produtos que estão sendo entregues que não fazem sentido para o negócio, não alavancam o negócio, não tem retorno sobre o investimento. Você percebe que a direção nem está sabendo que está sendo construído aquele produto software, nem está sabendo que está sendo feita aquela aquisição daquele antivírus, ou daquele firewall, ou daquele sistema operacional, ou daquele sistema de gestão de projetos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, quando há esse desalinhamento, é algo muito traumático para a empresa. Você percebe que isso daqui pode ser, inclusive, um dos motivos para que a empresa perca aí valores financeiros significativos. Beleza. Uma vez que você tem esse alinhamento estratégico definido, você passa, então, a se preocupar se o que está sendo feito de acordo com esse alinhamento estratégico realmente faz aquilo pelo qual ele foi proposto, né? Então, você teria aí uma entrega de valor. Então, o que você está entregando dentro do seu planejamento, o que você está entregando dentro das suas sprints, dentro do seu produto de backlog, isso daí que você está entregando, ele tá alinhado, né? Ele representa algum valor com o que foi definido lá de maneira estratégica, entendeu? Se sim, a gente continua. Se não, você tem que começar a preocupar com isso. Formas de monitorar, né, de verificar se essa entrega de valor está sendo entregue, existem algumas partes que é lá de domínio de gestão de projetos, de gerenciamento de projetos, que te ajuda a criar indicadores, né, e criar métricas pela qual você pode conferir se essa entrega de valor aqui ele está realmente sendo de maneira efetiva. Então, se você partir do pressuposto de gestão e de gerenciamento de projeto, se você não cria esses indicadores, se você não cria essas metas, você não consegue, então, mensurar. Se você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. Existe uma máxima na gestão que diz que não se gerencia aquilo que não se mede. Então, se você não está medindo, se você não está acompanhando, se você não tem indicadores, se você não tem uma forma de mensurar isso, você não conseguirá dizer se realmente está havendo aí uma entrega de valor ou não. Isso daqui é muito importante vocês estarem cientes disso daqui. E aí, as duas próximas foco da área de governança tem a ver com o gerenciamento. Uma, você vai gerenciar os riscos,
e a outra você vai gerenciar o recurso. Os dois andam grudadinhos lado a lado. O gerenciamento de risco, ele prevê se você vai ter recurso financeiro para poder estar contratando ou estar desenvolvendo o seu projeto. Então, o gerenciamento de recursos acaba impactando aqui. Isso aqui vai ser um fator de risco se não tem um plano de desembolso financeiro, né? Para que dali, se não existe orçamento para aquilo dali, então você não consegue administrar isso, e vai gerar um risco muito grande para a TI. Então, os riscos de TIs, eles são diversos, tá? São riscos em relação a mudanças, são riscos relacionados à segurança da informação, a uma conformidade com alguma lei, uma conformidade com algum regulamento, com algum conselho, né? Uma conformidade aí com LGPD, por exemplo, uma conformidade aí com a ISO, né? Ou com algum conselho de classe, tipo conselho de contabilista, ou o conselho A ou o conselho B, né? Então, esse gerenciamento de risco, ele é muito importante dentro da TI. E qual que é o objetivo dessa área aqui? Mitigar os riscos, né? Se você conseguir não ter risco, ótimo, né? Que é algo pouco provável dentro de uma administração, dentro de uma governança de tecnologia. Mas o quanto você puder diminuir disso, ótimo, excelente. É isso que a gente vai levar para frente, é isso que a gente vai considerar como um bom gerenciamento de risco. Então, existem algumas matrizes que você pode criar, né? Tanto a parte de desenvolvimento de sistema, quanto a parte de infraestrutura de redes, data center, etc. Cada área da TI, cada área da gestão de tecnologia, você vai ter que fazer um mapeamento de risco. Depois disso, você vai ter que fazer um mapeamento de risco acima dessas áreas, que são os projetos que essas áreas estão tocando. Se for um projeto de software, você vai mapear os riscos em relação a software. Se for um projeto de infraestrutura de rede de data center, você vai monitorar, né, e avaliar e tentar mitigar os riscos relacionados a esse projeto de infraestrutura de data center. Entendeu? Então, a ideia, o ideal é sempre você ter uma situação que você tenha que conseguir dividir a sua TI em várias áreas, e ao conseguir dividir sua TI em várias áreas, você vai conseguir, então, colocar algumas situações de gerenciamento de risco para que não ocorra tais situações. E, dentro do gerenciamento de risco, também prevê a parte de que aconteceu o que não poderia acontecer. Entendeu? O banco de dados foi perdido, houve um crash lá no banco de dados, você perdeu a informação. O que nós temos aí de ações, né, para contornar, de ações para poder serem efetivas, para poder resolver o sinistro que ocorreu? Ah, vamos voltar um backup? Beleza, onde é que está esse backup? Quem que administra ele? Esse backup está sendo testado? Esse backup está sendo validado? Né? É um backup de quanto em quanto tempo? Esse backup, ele contempla tudo? É só a base de dados ou também tem sistema de arquivos dentro desse backup? Como é que é a situação desse backup, por exemplo? Ah, foi invadido e os caras sequestraram nossos dados, tipo aquela prática lá do ransomware. Então, é algo que você tem que estar sabendo como reagir e ter um plano, entendeu? Para quando ocorrer o sinistro, quando ocorrer o problema. Então, quando você ocorre o problema, você tem que estar apto a isso. E você tem que ter esse plano bem traçado e bem definido, porque é algo que você faz um planejamento para uma situação de que se realmente ocorra. Você não pode fazer um planejamento pensando, tipo, isso daqui nunca vai acontecer. Entendeu? Não pode. Isso daí é o primeiro pecado que a gente comete quando estamos desenvolvendo um plano de gerenciamento de risco, controle para mitigar e de ações para serem executadas quando ocorreu o sinistro. Então, isso daí é um pecado muito grande, achar que não vai acontecer. Ok? Então, isso é a área de gerenciamento de risco. A parte de gerenciamento de recursos envolve dois tipos de recursos. O primeiro é recursos humanos, né, que são pessoas, e o segundo, recursos financeiros, né, porque nesses recursos financeiros você tem aquisição, você tem
custos com folha de pagamento, com direito trabalhista, você tem N insumos aí que você terá que pagar para poder você conseguir gerenciar o seu projeto. Você tem comissões a serem pagas, né? Você tem uma série de situação disso daí. E aí você tem que trabalhar em cima da parte de otimização, né? De otimizar esse recurso. Porque se você não consegue otimizar, você sempre tem um recurso com valor mensal, né? Um ticket médio aí por criação de produto muito grande. Então, você precisa ter uma consciência de que a sua TI ela pode, né, ser considerada onerosa para o negócio e desconforme e desalinhada de maneira estratégica porque não está entregando valor, entendeu? Então, a otimização do desenvolvimento, a otimização desses recursos, ele impacta nisso. Ele impacta em um desalinhamento com a área estratégica, porque vai estar desalinhada, né, com o financeiro, né, e teremos aí problema aí de desalinhamento e de entrega de valor, uma vez que você está entregando o que tem que ser feito, mas não está havendo aí um retorno sobre o investimento. Você está gastando 10 mil para poder construir, e na hora que você está vendendo isso daí, você está vendendo por 8 mil. Então, esse déficit de 2 mil aí não pode existir. Ok? Alguém tem que pagar essa conta, não dá para pagar para trabalhar. Ok? Então, isso aqui está no COBIT 4.1, né? E a fonte aqui é do ITGI. Beleza, então como que essas áreas se comunicam? Da forma como eu falei, você tem a entrega de valor, que comunica e gerencia os riscos, ok? Que gerencia desempenho, que faz uma parte do alinhamento estratégico, entrega de valor, e você vai girando nisso daqui. Essas 4 partes aqui, elas têm que ficar alinhadas o tempo inteiro. Não dá para descuidar, entendeu? Então, esse alinhamento estratégico, a gente parte daqui, né? Você tem aqui as orientações, né? Do que tem que ser feito, quando tem que ser feito, qual que é a ideia disso aqui, ó, nós vamos desenvolver um produto, esse produto tem que ficar pronto em 12 meses, porque em 12 meses vai acontecer isso no mercado e a gente vai entrar com esse produto forte, e aí nós precisamos de tanto para desenvolver, precisamos já nos preparar lá com o comercial, com o financeiro, com o administrativo, com a parte de marketing, né? Então, é preciso alinhar todas essas áreas de dentro da empresa para poder fazer com que daqui 12 meses nós tenhamos o quê? Nós tenhamos o produto desenvolvido e entregue. Não pode haver, né, um atraso de cronograma com tanta frequência. E aí esse alinhamento estratégico de TI, ele prevê, né, uma otimização e um aumento da entrega de valor, ok? Que prevê um gerenciamento e uma otimização, né, de se ocorrer, né, ou quando ocorrer e mitigar os riscos, ok? O gerenciamento de riscos está diretamente relacionado a criar mecanismos para que você crie formas de gerenciar o desempenho, e você conseguindo gerenciar o desempenho, com certeza você consegue entregar essa parte aqui de alinhamento estratégico. Então, é bem bacana isso daqui. Então, agora a gente segue um por um desses caras com alguns exemplos, né? Aqui nesse slide eu já fiz uma explanação, né, até de certa forma coerente, meio que aprofundada, né, vamos dizer assim, e aqui agora a gente dá alguns exemplos. Por exemplo, o que é esperado, o que é esperado que aconteça dentro do alinhamento estratégico? É esperado um relacionamento entre o plano estratégico do negócio e o da TI. Ou seja, a estratégia da empresa tem que estar alinhada com a estratégia da TI. Ou seja, a TI tem que estar fazendo e a direção da empresa tem que estar sabendo que a TI está fazendo aquilo ali. Ok? Não pode ficar dúvidas em relação a isso. A TI não pode fazer nada de que não esteja claro, né, para o negócio. Ok? Por isso que tem que haver esse alinhamento aqui. Você teria aí, o que se espera do alinhamento estratégico? Espera-se definição, espera-se ter manutenção, né? Você garantir que isso daí vai andando com o decorrer do tempo, ok? E você espera ter validação de qual que é o propósito de valor, né, que aquilo ali tem que entregar, ok? O que se espera de um alinhamento estratégico? Espera-se fornecimento de soluções colaborativas que adicionem valor e posicionamento competitivo para os produtos dessa empresa.
Quais são as melhores práticas desse cara? São práticas de administração, entendeu? Você tem todo um catálogo, toda uma forma de trabalhar com investimentos de TI, ok? Que isso esteja alinhado com o desenvolvimento estratégico do produto. Ah, vamos fazer um produto tal, precisaremos de um link de dados, precisaremos comprar 50 tablets para cada vendedor, precisaremos que nesses tablets tenha chip de dados, então a gente já vai ver aí qual operadora que nós vamos contratar e etc. Então, isso tem que estar alinhado. Todo mundo tem que estar sabendo disso. Você vai desdobrar esse cara aqui com alguma estratégia de desdobramento, com alguma forma de prever, com alguma forma de você gerenciar se o alinhamento estratégico, o que foi definido, está sendo realmente feito. Para isso, você pode utilizar vários mecanismos. O mecanismo que o IQ traz é o BSC. É um cara chamado Balanced Scorecard. Então, esse cara aqui, ele consegue te trazer, ele consegue te dar uma visão dos desdobramentos da estratégia da organização. Você tem que ter... a TI não é responsável sozinha, entendeu? As pessoas envolvidas no elemento estratégico, elas também são responsáveis, ok? Então, a gente diz que existe uma corresponsabilidade do negócio sobre a TI, então a TI ela não vai errar sozinha. Se existir esse alinhamento aqui, a TI não pode ser responsabilizada sozinha, ok? Tem que estar claro, quando você estiver fazendo a parte de investimentos, a parte de gerenciamento de recursos, né? E tem que estar claro quais são os objetivos de tais investimentos, o porquê e o para que disso, igual eu falei, 50 tablets, 50 chips de dados, para isso tem que ter uma justificativa. E você vai criar comitês, né? Um comitê é muito importante dentro da empresa, são os comitês de estratégia de TI, porque esses comitês, eles tratam desses aspectos aqui, e é importante que, na dúvida, leva para o comitê, o que o comitê decidir, está decidido. Então, você vai numa situação de consenso, numa situação de estressar aquela dúvida, de estressar aquele conflito, né? Até que você chega no consenso. Jamais pode haver conchavo. O tal do conchavo é quando uma pessoa vai lá e manda, né? Nesse sentido aqui de gestão, né, de governança de TI, conchavos não podem existir, tem que existir consensos, ok? Mesmo que você discorde naquele momento, mas se você for voto vencido, você tem o direito de dispor, de argumentar e etc., entendeu? Mas tem que haver aí um consenso, ok? Nunca um conchavo. A parte de entrega de valor, né? O que você espera da entrega de valor? Você espera que o que for o que for de objetivo da TI, que ele seja realmente atingido, né? E que isso aí gere, né, um retorno para a empresa através desse ciclo de entregas. Esse ciclo de entregas é qualquer mecanismo de gerenciamento e de execução de projetos. Se for dentro de uma fábrica de software, pode ser em cima de práticas ágeis, com Scrum e etc. Se for dentro de uma situação de infraestrutura de data center, você pode ir para as boas práticas do ITIL, né, sobre acordos de nível de serviço e por aí vai, né, a famosa ASL aí, ok? Então, espera-se que na entrega de valor você tenha, que você consiga fazer isso, ok? Garante que a TI entregue os benefícios que foram prometidos, entendeu? Né? Aqui você está alinhando isso daqui com a estratégia. Concentra e otimiza todos os custos, entendeu? Que são inerentes ao que está sendo feito. Para eu fazer esse produto, eu tenho um custo com tantos funcionários, tanto de comissão, isso daqui para o cara lá do comercial, isso daqui para o cara tal, isso daqui para o desenvolvedor, tantas horas de banco de dados, tantas horas de infraestrutura e data center. Beleza, você concentra tudo isso e você sabe ali um custo real do que a sua TI está custando ali por mês ou por projeto, etc. Então, a ideia é concentrar nisso, porque se você sabe disso, você consegue fazer uma otimização, né, disso daí. Quais são as melhores práticas? Você tem que fazer uma gestão de nível de serviço, é isso que eu acabei de falar. Se for dentro da parte de estrutura, você tem que ir para um ITIL, né, para a parte de serviço, para um acordo de nível de serviço.
Se for para a parte de gerenciamento de produção de software, alguma coisa nesse sentido, você teria que ir aí, então, para uma situação do próprio COBIT, né? Engraçado, né? Ou até mesmo de práticas ágeis, né? Que acompanha aí a gestão de projetos. Ok? Dentro de uma fábrica de software, com Scrum, com a definição de sprints, Product Owner, né? De reuniões diárias e por aí vai. Tudo que está lá dito dentro das boas práticas do Scrum. E aí você tem que praticar, sempre ter reuniões, ok? E ter alinhamentos onde vai haver nessas reuniões e nesses alinhamentos uma priorização e um gerenciamento de mudanças. Por quê? Mudança dentro de TI é a única coisa fato que você vai ter. Se tem alguma coisa que é fato dentro da TI, isso se chama mudança. Então, de tudo quanto é documentos de boas práticas de TI, seja lá no guia da engenharia de software, no SWIBOK, tem lá um capítulo para gerenciamento de mudança. Seja no gerenciamento de projeto lá com o PMBOK, tem lá um capítulo para gerenciamento de mudanças. Seja no COBIT, tem lá um capítulo para gerenciamento de mudanças. Seja no Agile, tem lá um capítulo para gerenciamento de mudanças. Seja lá no MPSBR, também tem lá um capítulo para gerenciamento de mudanças. Na ISO também, entendeu? Então, assim, gerenciar mudanças é algo que você tem que estar ciente que você vai ter que fazer, porque mudar trocar as coisas no meio do caminho, isso daqui é o que mais acontece. Você vai ter que gerenciar isso de alguma maneira. Entendeu? Você vai ter que priorizar e gerenciar. Como que você vai fazer isso? Utilizando as melhores práticas de cada área, né, que você pode ter aí um aprofundamento. Dentro da parte de gerenciamento de risco, o que se espera do gerenciamento de risco? Espera-se que haja conscientização dos gestores da empresa, entendeu? Espera-se que há um claro entendimento sobre o apetite para o risco, ou seja, qual que é a probabilidade daquele risco ocorrer. Espera-se que há uma transparência sobre quais são os riscos significativos, quais são aqueles riscos que colocam, né, o projeto, se ocorrer, né, de maneira a quebrar, a não conseguirmos executar, entendeu? Então, espera-se isso, espera-se, então, uma clara consciência dos gestores da empresa, um entendimento sobre a possibilidade, a probabilidade desse risco ocorrer e uma transparência sobre quais são os riscos que são mais significativos, né, para a empresa, ok? Espera-se também que as responsabilidades do gerenciamento de riscos seja algo que esteja intrínseco nas operações da empresa. Tem que fazer parte do dia a dia da empresa, não pode ser algo do tipo, eu li um livro e tal, e fica por isso mesmo. Não, tem que fazer parte do dia a dia, assim como existe uma área que trata recursos, que trata contratação, etc., tem que ter uma área que trata, né, desse gerenciamento. E você, espera-se que com o gerenciamento de risco, você consiga endereçar, entendeu, todos os ativos de TI, ok? Que você consiga fazer uma recuperação quando houver desastres, entendeu? Algum sinistro, e que na recuperação desse desastre, desse sinistro, entendeu? A empresa tenha continuidade nos seus negócios, ou seja, a empresa não quebre, ok? Então, existem algumas práticas em relação a isso daqui. Por que o gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco, cara, é só para garantir a continuidade da empresa. Basicamente é isso, ok? Quais são as melhores práticas? O que a TI tem que trazer no dia a dia? O que tem que ocorrer no dia a dia para que você alcance, né, o que é esperado sobre o gerenciamento de risco? Você tem que ter uma conscientização de todo mundo sobre os riscos existentes, e essa avaliação tem que ser contínua, não pode ser faz hoje e passa o ano todo sem ninguém ter a possibilidade de reavaliar, né, de mudar o risco e você não está sabendo. Então, essa avaliação aí do risco, ela tem que ser sempre de maneira contínua. Todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo, quais são os riscos, etc. Então, tem que haver uma transparência, entendeu, sobre esse risco. Eu costumo dizer que tem que haver uma democratização, entendeu, dessa informação, desse conhecimento dentro de todas as partes interessadas, entre todos os stakeholders, ok? Deve haver aí, então, o estabelecimento de quem é a responsabilidade, quem que implementa o gerenciamento de risco dentro da organização,
ok? Isso daqui tem que fazer parte integral da garantia e de conformidades, né? A garantia e conformidade, além das garantias e conformidade que você tem que estar dentro de uma situação de uma lei, né? Não pode haver sonegação de impostos, tem que calcular certinho, não pode haver isso, tem que ser transparente a contabilidade, etc. Junto com isso, que são conformidades, você tem que ter uma conformidade do que você está, quais são os planos de ação para mitigação de riscos, né? E qual é o plano de ação se ocorrer aí algum desastre, algum sinistro. E uma melhor prática disso aqui é fazer o uso de algum framework de controle de riscos de TI. Para cada área, você tem aí uma situação do uso de frameworks para gerenciar isso daqui, ok? Então, quais são as estratégias para os riscos? Você tem algumas situações. A primeira é mitigar. A palavra mitigar significa, olha, eu não vou resolver 100%, mas eu vou tentar fazer o máximo para que isso não ocorra. Então, dentro disso, eu vou desenvolver ações visando a minimização, entendeu, da probabilidade disso daqui ocorrer. Vou instalar um firewall para que não tenha invasão, vou colocar um proxy na rede, vou colocar um antivírus, vou colocar um Active Directory, né, um AD para todo mundo ter um logon único, vou executar alguns scripts nesse AD para que todo mundo que logue não tenha permissões de instalar nada, só o perfil administrador do computador. Vou bloquear tudo que é relacionado a acesso externo para dentro da empresa e etc. Então, mitigar é você construir essas ações, né, de tal forma que você sabe que existe um risco, ok? E que você vai trabalhar para que ele não ocorra, ok? Você vai fazer o seu máximo para que ele não ocorra. Isso é mitigar. Você pode, dentro do risco, evitá-lo. O que é evitá-lo? Você sabe que existe aquele risco, você sabe que existe aquele problema, você não consegue mitigar, então você muda. Então você adota uma outra tecnologia, entendeu? Que vai resolver esse problema seu, porque alguém já passou por isso, ou você vai evitar ele de tudo quanto é forma, nem que para isso você tem que mudar o plano de projeto, ok? Você tem que eliminar, né, a possibilidade disso daqui ocorrer. Então, você vai classificar os seus riscos de tal forma que vai ter riscos que eu posso mitigar, vai ter riscos que eu posso evitar. Assim como vai ter risco que você pode aceitar. Não, o risco de ocorrer ela é média ou baixa. Se ocorrer, não causa nenhum impacto relevante para a nossa empresa, né? O impacto que vai causar é muito menor do que o custo que eu vou ter para poder mitigar. Então, neste caso, eu aceito que o risco existe, vou ficar monitorando e quando acontecer, eu já tenho um plano pronto para dar uma resposta para isso daqui. Entendeu? Então, aceitar o risco é estar ciente, você está ciente que ele vai ocorrer, e quando ocorrer, você já sabe como resolver ele. Então, não compensa eu gastar dinheiro, não compensa eu gastar tempo, esforços, recursos humanos, entendeu? Para poder ficar desenvolvendo ações de evitar e mitigar. Vai ficar mais caro do que eu já ter um plano aqui de resposta, do qual, quando ocorrer, eu já sei como eu vou agir. E existe a parte onde você pode, né, sempre transferir a responsabilidade. Né? Então, por exemplo, você não consegue gerenciar toda a sua rede interna, igual eu acabei de falar aqui na parte de mitigar, né, no exemplo que eu dei aqui. Nesse caso, você pode contratar uma empresa, um terceiro, né, uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada, ela assume totalmente os riscos relacionados a vírus de rede, a invasão, a sequestro de dados, etc. Para isso, você tem que fazer um contrato bem feitinho, tá? Com quem vai fornecer esse serviço para você, e você vai colocar ali cláusulas específicas para o tratamento desses riscos e por que você está contratando aquela empresa. Às vezes fica mais barato você transferir, né, para uma empresa que já é especialista naquilo dali, do que você tentar criar toda uma área dentro da sua empresa para poder controlar, por exemplo, a segurança da informação. Isso é só um exemplo, ok? Então, às vezes é mais fácil você contratar uma empresa para desenvolver o software do que você criar do zero uma fábrica de software dentro da empresa e correr o risco daquele produto não ser
concluído dentro do prazo. Então, você contrata uma empresa aí, uma software house que consiga fazer esse trabalho por você. Então, essa seria a ideia aqui de você poder transferir os riscos. Beleza, então isso encerra a parte de risco. Você tem essas 4 ações. Você mitiga, você evita, você aceita ou você transfere. Alguma coisa tem que acontecer, ok? Não pode você passar, né, um ano sem revisar isso daqui, sem estar conhecendo os riscos que nasceram, né, de um ano para cá e que vocês não estão preparados. Então, isso daqui é perigoso. Você tem que estar sempre revisando esse cara aqui, né, é algo contínuo. A parte de gerenciamento de recursos, né, você vai ter ali sempre a possibilidade de maximizar a eficiência do que você está gastando. Então, isso é o que se espera do gerenciamento de recursos. Você tem que saber, né, onde e como fazer aquela terceirização que eu acabei de colocar ali acima, né, dentro da parte de transferência de risco, ok? Você tem que conhecer todas as competências, habilidades das pessoas que estão trabalhando dentro da sua empresa ou dentro daquele negócio seu. Isso daqui é algo muito relevante, do qual muita empresa peca, muita gente peca nisso, eles não têm um conhecimento aprofundado da capacidade intelectual e às vezes técnica, né, das pessoas que estão ali, né, trabalhando diretamente com eles. E com tudo isso, espera-se que com o gerenciamento de recursos, você tem investimento otimizado, você tem o uso e alocação desses recursos de TI de maneira adequada, né? Você tem pessoas, você tem aplicações, infraestrutura, dados, né? Que seria redes. Então, tudo isso tem que estar alocado de maneira bem gerenciada e bem estruturadinha, ok? Quais são as melhores práticas disso? Ter um plano de carreira, tá, dentro da sua empresa, para que você não perca essas pessoas que você treinou, que você capacitou para o mercado. Então, as melhores práticas dentro do gerenciamento de recursos é ter um plano de retenção dessas pessoas que são qualificadas, ok? Investir em treinamento, em capacitação, isso é algo inerente a gerenciamento de pessoas, né? A parte de melhores práticas, você ter algo relacionado ao gerenciamento de recursos, e esse gerenciamento de recursos você tem que ter uma visão por projeto, de saber qual que é o custo daqui e dali, quanto tempo vai gastar, um cronograma. Não tem como estar na situação, vamos fazendo aqui, quando terminar, terminou, o que gastar, gastou, e é isso mesmo. Não pode, entendeu? Tem que ser algo, você tem que fazer o gerenciamento disso por projeto. Você tem que aplicar melhores práticas de transparência de prestação de contas, alocação de custos e alocação desses recursos, porque isso faz parte da accountability, né, do COBIT, né, isso é muito importante na hora de fazer a contabilização, né, de calcular ali o retorno sobre o investimento, ok? Então, você tem que ter, o custo da TI tem que estar transparente. As disciplinas formalizadas para o gerenciamento de fornecedores, então você tem que saber, né, quais são os critérios de avaliação, né, daqueles fornecedores do qual você contratou, ou seja, dos terceiros, né? Lembra que a gente fez aqui, ó, a contratação de fornecedores para poder resolver algo para a gente que é de risco e que a gente está transferindo a responsabilidade para ele. Então, você tem que ter aqui capítulos dentro desse contrato que diz quais são os deveres desse fornecedor e que você tem que estar bem a par disso daí. Então, isso seria a parte de gerenciamento de recurso. Monitoramento de desempenho. A parte de monitoramento de desempenho, espera-se que com ele você consiga acompanhar e monitorar toda a parte, desde a implantação da estratégia, entrega do produto, uso de recursos, desempenho do processo até a entrega do serviço. Você tem que conseguir, aplicando as melhores práticas em cima desse monitoramento, você tem que conseguir alcançar isso, né? Alcançar um gerenciamento, um monitoramento, né? Desde a implantação até a entrega do serviço, ok? Desde a definição da estratégia até a entrega do serviço. E você tem que, espera-se que com monitoramento e de desempenho, você alcance a tal transparência desejada, entendeu? O que é essa transparência? Você vai ter ali, de maneira fácil,
dentro de alguns gráficos, dentro de alguns painéis, né? Tudo que é necessário você saber do projeto. Quantos dias está ativo aquele projeto, quanto de recursos gastou, quanto tempo está atrasado em cada fase, o que já foi faturado, o que não foi faturado ainda, o que está devendo e por aí vai, entendeu? Seria as duas partes que são importantes dentro do monitoramento de desempenho. E dentro das melhores práticas do monitoramento é tudo aquilo que você possa trazer de gerenciamento de projeto. O uso de BSC, que é o Balanced Scorecard, de TI, né, para traduzir essa estratégia aqui em metas que possam ser alcançáveis, definir bem essas metas, né, de BSC, ok? E ao definir essas metas, isso tem que ser aprovado lá no alinhamento estratégico. Você tem que ter a capacidade de induzir que sejam realizadas auditorias, né? O sistema tem que fornecer relatórios, você tem que ter aqui alguma ferramenta de gráfico, alguma ferramenta que te apoie para fornecer as informações necessárias, e você pode fazer o uso, né, de comparação com outros produtos, com outras empresas, né, para você saber como que a sua empresa está posicionada, né? Nós chamamos isso aí de benchmark, ok? Isso seria a ideia principal em cima dessa parte aqui de monitoramento de desempenho, ok? Então, a parte de domínios da governança envolve, né, esses 5 aspectos aqui, dos quais a gente definiu e acabou aprofundando um pouco aqui. No próximo encontro, a gente continua, né, e vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de gerenciamento de TI e de governança de TI. Vocês vão perceber que governança ele é um pouco mais aprofundado, né? Envolve mais áreas dentro da gerência de tecnologia. Um abraço a todos. Até mais.